Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Santos e torcedora do Santos. Torcedor e torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, espero que sim. Meus amigos, tivemos na noite de hoje, no Morumbi, o clássico Sansão. Terminou empatado em 1-1. Resultado que não foi bom para nenhuma das duas equipes. Resultado que, se não foi bom para o Santos, também não foi bom para o São Paulo. Mas, de certa forma, se fosse para termos um vencedor nesse jogo, este vencedor seria o São Paulo. Jogou mais do que o Peixe. Teve um comportamento dentro de campo muito mais protagonista, muito mais ousado. A vontade de vencer esteve muito mais ao lado do São Paulo do que ao lado do Santos. Falando rapidamente do Santos, sob a perspectiva do São Paulo, olhando para o Santos, analisando o Santos nessa partida, gente. O Peixe, infelizmente, não teve uma... O Peixe faltou ousadia, pecou por ousadia. Alguns dos seus jogadores não estão conseguindo apresentar um futebol interessante, um futebol como na temporada passada. Exemplo clássico disso é o Marinho. A ausência de uma grande qualidade no jogo do Marinho faz muita falta para o Santos, danifica muito o projeto futebolístico do Santos nesta temporada. O Sanches fez um golaço ali no primeiro tempo. O Sanches é um dos jogadores mais lúcidos que tem no Santos. Fez um gol por causa dos seus grandes méritos. Fez um gol também do ponto de vista da defesa do São Paulo, em função de espaços que foram cedidos para o jogador do Santos. Espaços cedidos de forma bastante... muito, assim, quase de graça para o jogador do Santos arrematar. Este, para mim, contudo, foi o primeiro, foi um dos grandes erros da defesa São Paulina no jogo, mas foi um dos poucos erros dessa defesa, porque a ocupação de espaço foi muito melhor do que em outros momentos. O ataque, por exemplo, aos espaços ali, no sentido, por exemplo, no caso, o ataque ao portador da bola, sempre funcionou muito bem, com exceção, por exemplo, de 2 ou 3 situações, com exceção, por exemplo, do arremate do Sanches para o gol. Mas, em geral, a gente percebeu uma primeira linha tendo um bom trabalho. Foi interessante essa mudança de esquema, foi interessante nós vermos essa linha. É bacana que o Crespo tente pensar nisso em outros momentos. O Igor Gomes foi improvisado no setor direito. Não fez uma grande partida, mas também não fez uma partida ruim. Isso já é muito importante, que o jogador daquele setor não tenha feito uma partida ruim, até em função de ter sido a primeira vez que ele atuou como lateral direito, né? Então, não tem problema não ele ter sido tão conservador ali, não subindo muito, inclusive, para o ataque. O mais importante foi ele tentar se posicionar como um verdadeiro lateral, e isso ele fez, e nesse sentido está tudo muito bem. Tá tudo muito bem. Eu acho que, como eu disse, um grande erro do São Paulo na defesa foi dar muito espaço para o Sanches naquele momento, mas não tivemos outros grandes erros defensivos da equipe do São Paulo. O primeiro tempo foi mais ou menos equilibrado, mas já no primeiro tempo a gente viu sinais, né, de que o São Paulo poderia ter um resultado melhor. O Santos foi para campo buscando ali jogar por uma bola. O jogo do Santos está cada vez mais refém desse tipo de postura, o jogar por uma bola. Ou o Carille arruma variações para essa equipe, sobretudo a partir do meio de campo, ou então essa equipe vai ser sim um time que vai lutar sempre, vai jogar sempre por uma bola. Se ela aparecer, ok. Se não aparecer, ou vai perder por pouco, ou vai ficar no empate. Empate, neste caso, neste momento, talvez não seja um resultado que funcione tanto, que seja tão interessante assim para a equipe da Vila Belmiro. Mas o Santos não tem no Marinho hoje o seu grande jogador. O Santos não tem outros jogadores também ali num bom momento. E acho que também o coletivo da equipe do Peixe não tem funcionado muito bem. Isso também atrapalha individualmente cada um dos seus jogadores. Quanto ao São Paulo, a começar, por exemplo, pela coragem do Crespo de finalmente mudar o esquema, levar uma linha de 4, acho que funcionou bem, de certa forma. Com o doble 5 ali, que não é tão defensivo assim, com o Nestor, que é um cara que é muito mais construtor, que chega bem mais à frente do que propriamente um marcador. Então não foi propriamente um doble 5 defensivo, como a gente fala nos demais países da América do Sul, notadamente na Argentina. Foi um jogo que teve um 5 e teve um 8, porque o Nestor se comportou muito como 8. O Nestor foi bem na partida em alguns momentos, mas teve um lance ali em especial, que ele poderia ter feito gol, havia um impedimento, evidentemente, mas ele mostrou muito o que é esse jogador neste momento. Ele andou falhando aí num jogo muito importante no São Paulo, e neste jogo, ele teve uma bola para decidir, para chutar, para arrematar, ele tentou buscar o passe. O jogador nitidamente sem confiança. Nitidamente está sem confiança nesse momento. É um jogador muito talentoso, mas que está aparentemente sem confiança. Ali no setor entrou o Gabriel Neves no segundo tempo, entrou bem. É bom deixar claro que o Gabriel Neves não está bem fisicamente. Ele tem um problema muscular, ninguém fala disso, mas ele tem um problema muscular que ele começou a apresentar depois da lesão, que ele teve uma lesão no Uruguai, nunca mais voltou a ser o mesmo. E desde o Uruguai, o pessoal tem falado que ele está com esse problema muscular que o impede de ter os devidos movimentos dentro de campo. É injusto a gente olhar para o jogo que está praticando o Gabriel Neves e falar que é um jogo que ele é um jogador muito ruim.
É como se as pessoas não soubessem o que aconteceu antes. O jogador teve jogos muito importantes aí pelas competições internacionais e se mostrou um grande jogador. Ele não é somente este jogador que está atuando no São Paulo hoje. O futebol que ele está apresentando é fruto também de uma condição física e muscular deste atleta uruguai. Contudo, não tomou na partida. Fez uma partida muito interessante dos substitutos, foi um dos que entrou muito bem. O Sara também não foi mal. Acho que a equipe incorporou, gerou ali uma proximidade melhor entre meio campo e ataque. Acho que o Sara não entrou mal nessa partida. Também foi um jogador interessante, né? Acho que dos que foram a campo, esse meio de campo com o Luciano trabalhando um pouco mais como um meio centralizado e tendo uma trinca de atacantes ali na frente, né? Com o Rigoni, o Marquinhos, o Caleri. Foi bem interessante, mostrou um São Paulo muito diferente, um São Paulo lutando muito mais pela bola, mas sobretudo isso, né, gente? Uma equipe muito mais exposta, a disposição que o São Paulo mostrou em campo hoje, a gente não via em outros momentos. O São Paulo não venceu a partida de hoje, não venceu o Clássico Sansão, é mais um jogo em que o São Paulo não leva uma vitória, mas hoje o comportamento foi muito diferente, o encontro do São Paulo com a sua torcida foi muito diferente. Os jogadores tiveram uma postura bem diferente, tentaram muito mais, brigaram pelo resultado, com alguns limites, evidentemente, com alguns problemas de posicionamento, evidentemente, né, com algum problema ainda de identidade no jogo, mas ainda assim houve uma luta maior, bem mais consistente pela vitória. Isso é sinal de que essa equipe pode mudar sim, ela pode ter uma recuperação sim no Campeonato Brasileiro. Gostei muito, claro, não dá para não gostar do Rigoni, de novo, grande jogador, um grande jogador. Ele é um notável jogador, o melhor reforço que o São Paulo teve na temporada de 2021, de longe foi o Rigoni. O Marquinhos aparentemente ainda vem de recuperação, está se recuperando ainda de sua lesão. No São Paulo sabemos que o jogador demora muito para se recuperar, evidentemente. Agora, o Caleri, gente, ele deu uma certa consistência para o ataque do São Paulo. É como se o São Paulo finalmente tivesse um centroavante. Quando a gente se depara com o Caleri jogando no São Paulo, a impressão que a gente tem é que o São Paulo esteve há muito tempo, meus amigos. Há muito tempo o tricolor do Morumbi não tinha um centroavante. Essa é a impressão que a gente tem. Um jogador mais físico, né? Um jogo mais centralizado, um jogo de mais luta, um jogador que acredita muito mais na bola do que os antigos centroavantes, né? Do São Paulo. É um jogador de muita presença, né? Forte presença, presença muito relevante dentro da área também, o que incomoda muito o zagueiro, e nesse sentido, enquanto o zagueiro se preocupa muito com este jogador, outros têm um espaço maior para trabalhar. E daí a importância de um bom centroavante, e o Caleri hoje mostrou que ele pode ser um centroavante realmente muito útil para o São Paulo. Ao menos nesse jogo foi o sinal que ele deixou em campo. Ele pode ser um centroavante muito interessante para o São Paulo, não somente por ser um centroavante que vai fazer gols, mas também por gerar muito mais consistência para o jogo ofensivo do São Paulo. E nisso a gente fica pensando, por que demorou tanto para entrar? Porque a condição dele hoje não me parece ser muito diferente da condição que ele tinha no jogo anterior, no jogo em que o Éder, né, atuou ali na linha de 3 do São Paulo e não funcionou em absoluto. Então o Caleri mostrou que hoje ele pode perfeitamente ser titular da equipe do São Paulo, deve ser titular no próximo jogo também, e ele também gerou um certo ajuste para essa equipe a partir do meio de campo. A partir do meio de campo, não necessariamente no meio de campo, mas no ataque, mas a partir do meio de campo a gente percebe que o São Paulo teve muito mais ajustes na partida de hoje. As movimentações foram melhores. Com o centroavante se posicionando muito bem, os outros jogadores também tiveram os seus posicionamentos melhorados. Né? O Caleri se posicionando bem ali naquele setor de ataque fez com que o Rigoni também não precisasse ser sobrecarregado nas suas movimentações. O Marquinhos não foi bem na partida, mas mostra que ainda é refém de uma recuperação necessária. Mas mesmo assim não foi tão ruim dessa forma, gente, e acho que também ajudou para que a equipe se mostrasse muito mais combativa, com muito mais personalidade, com muito mais vontade de vencer a partida. Se o São Paulo tivesse vencido hoje, estaríamos falando de uma grande partida do São Paulo, mas não venceu. Então é muito importante que a gente ressalte também essa partida do São Paulo, porque não venceu, mas jogou bem. Hoje a equipe do São Paulo jogou um futebol, apresentou um futebol que mesmo com empate, né, ele alegra muito mais a alguns torcedores da equipe do que algumas vitórias suadas, com muito sofrimento que vinha acontecendo em outros momentos. É claro que o torcedor quer a vitória, mas hoje ela esteve muito próxima, por causa sobretudo do desempenho que foi muito melhor. O Luciano no meio de campo também não fez a grande partida, mas mostrou que é um acerto ali naquele setor também.
É muito interessante que o Crespo insista com o Ciro naquele setor e que possa manter essa trinca de atacantes na frente. Caso o Marquinhos não possa jogar na próxima partida, que invente outro, que não leve o Dr. Barriga, né? O Éder para jogar, mas que o Marquinhos volte a jogar, porque o Marquinhos realmente ele parece completar muito bem ali esse ataque, parece funcionar muito bem nesse ataque. Agora, é muito importante que a gente também destaque um jogador especial, que para mim foi muito bem, para mim é um jogador que pode crescer demais nesse São Paulo, é um jogador que parece que tem uma técnica, né, gente, uma técnica, né? Uma técnica muito boa sobre como é ser um jogador de lado de campo. E é mais um, parece ser mais um vítima desse São Paulo muito bagunçado, né? Que é o Wellington. O Wellington fez uma partida bem interessante, ele tecnicamente em alguns momentos parece ter um entendimento dos espaços que é bem acima de outros jogadores do São Paulo. Muito interessante mesmo. O Liseiro também não entrou mal, mas eu acho que o Wellington foi um desses jogadores importantes hoje. Então eu diria para vocês que o Wellington, o Liseiro, o Wellington, o Calheri, né, e o Rigoni foram os 3 melhores jogadores do São Paulo. Acho que outros não decepcionaram. Em geral não houve jogadores que decepcionaram muito, mas o Wellington, o Calheri e o Rigoni foram os melhores. Se me permite, acho que o Rigoni de novo foi o melhor jogador do São Paulo. Acho que fica mais ou menos empatado entre Calheri e também o Wellington, porque o Calheri, embora não tenha feito gols, ele deu consistência para o que acontece ali no último terço do campo. E o São Paulo precisava muito disso também, gente. Hoje o São Paulo foi uma equipe de atitude, não venceu, mas teve atitude. E atitude é o mínimo que se espera da equipe do São Paulo. Atitude é o mínimo que o torcedor cobra dessa equipe do São Paulo. E ao menos isso, na noite de hoje, o São Paulo entregou para o seu torcedor. Se continuar com isso, se sentir com esse jogo, se não perder esse desempenho qualificado de hoje, é muito provável que consiga vitórias nos próximos jogos e consiga subir na tabela e chegar à fase de classificação à Libertadores de América, porque é algo muito importante para esse São Paulo. Esquece o negócio de rebaixamento, gente. São Paulo não vai ser rebaixado, não vai mesmo. São Paulo vai lutar por Libertadores e é muito provável que consiga, sim, chegar à Libertadores de América de 2022. Obrigado pela gentileza de ficar comigo nesse vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.